Olá galera, mais uma aula para você, curso Agora Vai, o seu curso de Física no YouTube. Pessoal, antes de mais nada, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, beleza? Vou fazer aqui a transição para você ver que aqui é interessante, ó, eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Só assim você vai fazer com que o nosso canal cresça ainda mais e a gente consiga atingir o maior número de estudantes em relação ao conteúdo de física, que é um dos conteúdos que mais reprova a galera e impede você de alcançar o seu sonho de ingressar num bom concurso ou na universidade. Então, quando você vem com a gente com o curso Agora Vai, você está dando para você a oportunidade de crescer, de aparecer, aumentando as expectativas e aprendendo ainda mais, conhecendo o mundo à sua volta. A gente está estudando aqui a série de triboelétrica, eletricidade em si, certo? E para a gente estudar eletricidade, a gente teve a primeira aula ocorreu e foi muito bacana. Eu vou deixar aqui para você um cartãozinho aqui, tá? Vai aparecer um cartãozinho aqui, onde você vai poder acessar a primeira aula. Essa é a aula de número 2. Aula de número 2, onde a gente vai trabalhar hoje os conceitos relacionados a processos de eletrização de cargas elétricas. Beleza, pessoal? Então vem com a gente, vem ser sucesso, vem aprender física. Vamos para a nossa lousa e vamos trabalhar. Pessoal, os processos de eletrização são 3 a se conhecer. A gente tem o processo de eletrização por atrito. Quando a gente atrita dois corpos, esse processo faz com que dentro desse atrito a gente tenha a transferência de cargas elétricas de um corpo para o outro. Ou seja, um dos corpos vai perder carga elétrica e o outro corpo vai ganhar essa carga elétrica. Tudo bem? Bom, o segundo processo está relacionado à eletrização por contato. O simples contato entre dois corpos com quantidade de cargas diferentes, ou seja, carregadas diferentemente, faria com que houvesse durante esse contato uma transferência de cargas de um corpo para o outro. Só que esse processo de transferência de carga está relacionado basicamente ao que a gente poderia dizer a transferência de carga. Então presta atenção, as cargas vão se redistribuir nos dois corpos. É diferente do processo de atrito, onde há transferência. Porque quando tinha a transferência de carga de um corpo para o outro, a gente tinha o seguinte: na transferência de carga, a gente tinha a relação e o processo de que essas cargas elétricas, passando de um corpo para o outro, sofressem aí o seguinte: eu tenho 10 coulombs positivo, ou estou neutro, certo? E aí eu vou atritar dois corpos. Ao atritar, esse corpinho perde cargas e esse corpinho ganha cargas. Então nesse atrito, esse cara perde 10 coulombs e esse cara, por exemplo, ganha 10 coulombs. Então a gente tem uma diferença aí onde um perde e o outro ganha. Eles ficam cargas da mesma quantidade, porém de sinais opostos. Já no processo de contato, existe uma redistribuição de cargas. Um dos corpos, pelo menos um dos corpos, tem que estar eletrizado. Ele já tem que ter carga em excesso, seja essa carga positiva ou negativa. A partir daí, quando existir este contato, o corpo que estava, por exemplo, com 10 coulombs, ele entrando em contato com o segundo corpo que estaria neutro, ele vai ter uma redistribuição dessas cargas nos dois corpos e fará com que esses dois corpos passem a ter quantidade de cargas equivalentes, certo? Equivalentes por quê, professor? Não são iguais? Seriam iguais se elas fossem exatamente o mesmo tamanho. Se eu disser que essas duas cargas têm o mesmo tamanho, perfeito. Ok? Aí elas ficam cargas iguais. Aí ou as duas positivas ou as duas negativas. E tem o terceiro processo, que é o processo de indução eletrostática. O que é o processo de indução eletrostática? No processo de indução eletrostática é quando o corpo ele é eletrizado pela presença de um corpo com uma grande quantidade de carga, e aí essa grande quantidade de carga consegue interferir nas cargas do corpo que está próximo, sem que haja contato, sem que haja atrito, simplesmente pela presença desse corpo. Poxa, professor, desenha que eu não estou entendendo nada. Vamos desenhar, ok?
Para isso você está no curso Agora Vai. Então eu vou explicar cada um desses processos para você, para que a gente consiga compreender de uma vez por todas o que é e o que são esses processos de eletrização. A gente está aqui na nossa lousa, tá? E eu vou fazer para você o seguinte, vou desenhar aqui duas esferazinhas, uma pequena esfera aqui, uma outra pequena esfera do lado, ok? Gente, essas duas esferas, elas são esferas neutras, tá? Então elas estão neutras. Então o que é uma esfera neutra, professor? Ela não tem carga? Não, cara, não fala isso. Uma esfera neutra, ela tem o seguinte, ela tem a mesma quantidade de cargas positivas, vou colocar aqui 3, no nosso exemplo, e a mesma quantidade de cargas negativas, vou pôr 3. E quando a gente faz a soma dessas cargas, vai dar a quantidade de carga total igual a 0. Do outro lado, eu posso ter uma esfera que tem a mesma característica, certo? A mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. E aí, o que acontece? Quando elas estão neutras, então aqui a gente tem cargas neutras, né? Então a carga total dessa esferinha é 0. A carga total dessa outra esferinha é 0. Porém, elas têm características diferentes, ok? Essa daqui tem tendência a ganhar elétrons, ok? Então, vou colocar aqui, ó, ela tem uma tendência a ganhar. E essa outra aqui, ela tem uma tendência a perder elétrons. Professor, mas como que eu vou saber quando que ela tem tendência a ganhar e quando ela tem tendência a perder? Existe uma série chamada série triboelétrica, que mostra aí pra gente numa fila de elementos quais são os elementos que têm maior tendência de ganhar e quais são os elementos que têm maior tendência de perder elétrons, certo? Então, se você tiver essa série triboelétrica, aí fica tranquilo. Por exemplo, eu vou escrever aqui para você, ó, eu poderia ter o isopor, depois do isopor, eu posso colocar aqui para você o cobre. Escrever uma sériezinha triboelétrica aqui rapidinho pra gente. Depois do cobre a gente pode ter borracha. Depois da borracha eu poderia colocar aqui pra você o âmbar, que é aquela pedrinha, né, que a gente viu na primeira aula. Depois a gente pode colocar do âmbar algodão. E depois do algodão a gente pode pôr papel. Depois do papel a gente pode pôr lã. Depois da lã a gente pode pôr nylon. Tá acabando, professor? Vou fazer mais 2 só, vai. Depois do nylon eu posso pôr o vidro. E depois do vidro eu posso pôr pele humana. Então você vai ter sempre uma tabelinha como essa, e essa tabelinha ela vai ter uma seta, ok? E essa setinha vai estar apontando para um lado ou para o outro ou para os dois lados. No caso aqui eu vou fazer dos dois lados, só que para um lado ela aponta positivo, ou seja, esse lado tem maior tendência de ficar positivo, e este lado tem maior tendência de ficar negativo. Ok? Se eu tenho maior tendência de ficar negativo, o que acontece? O que acontece, por exemplo, com o isopor? Ele tem maior tendência de ficar negativo, então ele tem maior tendência de ganhar elétrons. Cobre tem maior tendência de ganhar elétrons, maior tendência do que a borracha, mas menor do que o isopor. E aí por diante. Então se a gente observar aqui na nossa série triboelétrica inteira, a gente vai ter uma fila gigante aí, relacionando todos esses elementos, certo? E é a partir disso que a gente começa a tentar compreender como que vai funcionar o processo de eletrização por atrito entre esses elementos. Olha só, volta lá. Vamos supor que eu vou atritar cobre com o quê? Com lã. Legal. O que vai acontecer?
O que vai acontecer é que o cobre vai ganhar elétrons. Então o cobre ganha elétrons. Para ganhar elétron, ele precisa ganhar elétron de alguém. Então quem perde elétron? A lã. Perde elétrons. No fim, então, o cobre fica com uma carga negativa e a lã fica com uma carga positiva. Sei lá, se a gente falar que ficou com menos 10 microcoulombs de carga, professor, o que é esse microcoulomb? É 10 vezes 10 a menos 6 coulombs de carga, tá? Micro significa 10 a menos 6. Vai significar que o outro perdeu esses 10 microcoulombs, então ele vai ficar com 10 microcoulombs, só que positivo, ok? E é isso que eu estou dizendo para você no processo de eletrização por atrito. Eles ficam com a mesma carga em módulo, porém um com excesso de carga positiva porque perdeu elétrons e outro com excesso de carga negativa porque ganhou elétrons. Esse daqui então é o nosso processo de eletrização eletrização, professor Sônia errou, eletrização por atrito. Vamos aprender outro? Tá afim? Vamos lá? Qual que é o outro processo de eletrização que a gente tem? Outro processo interessante de eletrização que a gente tem, e eu já comentei dele aqui contigo, né? O outro processo de eletrização é chamado de processo de eletrização por contato. No processo de eletrização por contato, um dos corpos tem que estar carregado e aí a gente vai ter a redistribuição desses corpos nos elementos. Como? A gente tem o seguinte, ó. Vou pegar outra esfera aqui, tá? Vou pegar uma esferazinha e vou pegar uma segunda esferazinha ao lado. Tentar fazer as duas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então a gente vai considerar elas do mesmo tamanho, beleza? Se elas estiverem do mesmo tamanho, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos supor que essa esfera aqui, ela seja neutra. Carga total igual a 0. Já essa esfera aqui, ela está carregada positivamente, sei lá, uma quantidade de carga aí. A gente não consegue ver toda a carga distribuída dela, mas ela está com uma quantidade de carga que eu vou falar que a quantidade de carga dela é de 6 microcoulombs de carga. Ok? Então a gente tem essas duas esferas. O que vai acontecer nesse processo? O que vai acontecer nesse processo é que eu vou pegar essas duas esferas e vou colocá-las em contato. E aí eu quero saber o que acontece quando elas encostam uma na outra. Então tá aqui, ó, elas encostadas uma na outra ali, tá? O que vai acontecer? Tá vendo um toque aqui. E o que vai acontecer agora, professor? Quando ocorre esse toque, as cargas elétricas que estavam nessa esfera, elas vão se redistribuir, ok? E aí elas vão vir a ocupar todo o espaço em volta das duas esferas, como se fosse um corpo só, ok? Professor, tem um problema aqui que eu não estou entendendo nesse sistema. O que? Em cima o senhor colocou as cargas aqui. Embaixo o senhor colocou aqui em volta. Por quê? Gente, eu coloquei em volta porque você pode confundir, e eu vou até acertar isso daqui, ó. Você pode confundir que essas cargas estão dentro do corpo, elas não estão, elas estão na superfície do corpo. Então, para que não role essa confusão, a gente vai colocar essas cargas na superfície. Então, as cargas elétricas, elas se distribuem sempre na superfície de um corpo. Na parte interna do corpo a gente não tem carga elétrica. Então, eu vou colocar aqui em volta que fica muito mais tranquilo e você não vai criar essa confusão. Pode ser? Beleza. Quanto que a gente tinha de carga, gente? A gente tinha 6 microcoulombs, né? Quanto que dá essa soma das duas aqui agora? A carga total, quando elas estão juntas, é 0 mais 6. Quanto que dá 0 mais 6, cara? Ó, você
é um gênio, meu. Dá 6 microcoulombs, certo? Aí o que a gente faz? A gente vem, sem encostar nelas para que a gente não altere o valor das cargas, a gente vem e separa essas duas esferas após o processo de eletrização. E ao separar essas duas esferas após esse processo de eletrização, o que vai acontecer, gente? Galera, o que vai acontecer é o seguinte: após separar essas duas esferas, a gente vai ter agora as duas carregadas. Se elas tiverem o mesmo tamanho, a gente vai ter a mesma quantidade de carguinhas elétricas em cada uma delas, tá? Então vou fazer aqui os sinaizinhos de mais, ó, tentando deixar exatamente da mesma quantidade. Ou seja, quanto que a gente tinha? 6. A gente tem que dividir em duas. A carga dessa daqui vai ser então de 3 microcoulombs. E a carga dessa vai ser igual a 3 microcoulombs. Beleza? Isso se elas tiverem exatamente o mesmo tamanho, tá? Por que, professor, o senhor estava falando que se elas tiverem o mesmo tamanho? Porque você percebeu que essas cargas... Professor, o senhor está falando e a gente não viu nada. Cara, então pera aí, deixa eu voltar aqui para você ver, né, cara? Pô, não rolou, cara. Então aqui, ó, vou repetir para você, tá? Eu não quero regravar vídeo porque essa ideia de ficar editando vídeo mostra que não existe erros. E para você que está se preparando para vestibular é muita mancada o cara falar que não tem erro. Então, ó, vou repetir para você que tá aqui comigo, hein? A gente tá falando de eletrização por contato. Beleza? Na eletrização por contato eu tenho uma carguinha que tem quantidade de carga zero, ou seja, neutra, certo? Do outro lado eu tenho uma carguinha que tem uma quantidade de carga aqui, que eu marquei 6 microcoulombs. Eu estou considerando que elas têm o mesmo tamanho. Quando eu coloco elas em contato, o que acontece com as cargas elétricas? Elas se redistribuem, ocupando toda a volta dessas duas cargas, certo? O que vai acontecer? A carga total desse sistema vai ser então 0, que era da primeira, mais 6 da segunda, ou seja, carga total de 6 microcoulombs. E após separá-las, as cargas que estavam distribuídas, elas não voltam para o lugar inicial, elas continuam distribuídas uniformemente, ou seja, cada um dos corpos vai ficar com metade da carga, 3 coulombs e 3 coulombs, certo? Professor, e se um corpo fosse o dobro do tamanho do outro? Cara, que pergunta sensacional. Se eu tivesse esse corpo e esse corpo aqui fosse o dobro do tamanho, o que aconteceria no processo de eletrização? Vamos supor que a gente tivesse aqui, então, um sistema em que esse corpinho aqui tivesse, sei lá, vamos colocar aqui 3 microcoulombs. E esse corpinho aqui tivesse quanto, gente? 12 microcoulombs? Boa! 12 microcoulombs de carga. Então os dois estão eletrizados, só que com cargas diferentes e tamanhos diferentes. Eu vou chamar esse aqui de corpo A e esse cara aqui de corpo B. E B, ele tem o tamanho de 2 As. Ele é o dobro do tamanho, é gigante esse cara. Então quando eu coloco esses dois corpos em contato, então eu vou tentar desenhar aqui, ó, um e o outro em contato. Poxa, professor, o senhor fez tão bonitinho lá em cima, continua aí, cara. Beleza, ó. Um tá aqui. O outro está aqui. Beleza? Ficou um pouquinho maior, mas dá pra gente entender, né? Quando eu coloco eles em contato, o que acontece? Gente, a gente tinha aqui, ó, uma quantidadezinha pequena de carga aqui, sei lá, 1, 2, 3 cargas. E desse lado a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cargas. Quando eu coloco aqui, o total vai dar 15 cargas. Então a gente começa a distribuir, ó, separadas a mesma distância. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tem que pôr mais aqui, cara,
15. Beleza? Tá aí. Percebe que agora, a hora que eu for separar esse elemento, o que vai acontecer? Olha esse cara aqui, ele vai ficar com uma quantidade de carga, e esse vai ficar com uma outra quantidade de carga, mas tem muito mais cargas aqui do que desse lado. Como que a gente faz? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho dois As. No total, essas esferas representam 3A, que dá 15 microcoulombs juntas. Então tá tranquilo, professor. Cada A representa 15 dividido por 3 microcoulombs. Exato, gente. Então, A fica com 5 microcoulombs. Isso! Então, na hora que eu separar essas esferas, a esfera pequena, que representa um A, e a esfera grande, que representa 2A, elas vão ficar com uma quantidade de carga diferente. Quanto? Se esse cara aqui representa só A, e esse cara representa 2A, significa que essa esfera vai ficar com 5 microcoulombs e essa esfera vai ficar com 10 microcoulombs, certo? Esse é o processo, ok? A gente ouve muito falar de aterramento de fiação em sistemas elétricos. Você já ouviu falar em aterramento de fiação? A gente faz lá a representação de aterramento. Nesse aterramento a gente liga um fio. Esse fio está ligado na malha de energia elétrica, né? Essa malha de distribuição de energia elétrica está dentro da sua casa e ela sai lá num outro fio que vai dar num elemento que a gente chama de chuveiro. E lá você está bonitinho, tomando o seu banho na boa, pensando que você precisa assistir mais uma aula do curso Agora Vai, porque esse ano você vai passar no vestibular, ok? Então tá lá você, tomando seu banho, de boa, né? O que vai acontecer, cara? Pensa no seguinte, de repente tem uma descarga elétrica entrando nessa rede elétrica. E entra. Cara, se essa descarga entrou na rede, esse cara vai passar pelo fio, vai chegar no chuveiro e ele vai tentar achar um ponto mais próximo da Terra onde essa carga pode ser depositada. E quem você acha que seria o ponto mais próximo da Terra? Você, que é um bom condutor de carga elétrica. Porém, quando a sua casa está aterrada, o que acontece? Esta carga elétrica, ela prefere passar por essa haste do que por você. E isso está relacionado à série triboelétrica que a gente viu há pouco. Por quê? Porque essa haste é de cobre. E o cobre ele tem muito maior tendência de ganhar cargas elétricas do que você, que é pele humana. Você viu a distância que ficou a pele humana do cobre. Volta o vídeo aí um pouquinho que você vai ver. Ou seja, se tiver aterramento, você está livre de tomar um chocão depois do banho. E aí você vai ficar ligadão e vai assistir as nossas aulas. Ok? Fica ligado então. Pessoal, brincadeiras à parte, agora a gente já conseguiu arrumar esse sistema, agora a gente precisa analisar o próximo ponto. Qual é o próximo ponto de estudo aqui? O próximo ponto de estudo é a gente entender a eletrização por indução. E aí a gente vai ter estudado todos os processos de eletrização, tá? Então vamos tentar entender o processo de eletrização por indução. É o último que falta, tá? O processo de eletrização por indução ele é bem tranquilo. Por quê? A indução, gente, não tem contato, não tem transferência de carga. Na verdade, acontece o seguinte, ó. Eu tenho um corpo que ele tem um excesso, mas um excesso muito grande de carga, cara. Tem muita carga distribuída em sua superfície. Ok? Vou colocar a superfície dele aqui, ó. Tá? É como se estivesse na superfície dessa esfera, tá? Tá aqui em volta também, tem muita carga, cara. Beleza? Tá em toda a superfície dessa esfera. E enquanto isso, do outro lado aparece uma outra região, uma outra esfera, ok? Que não tem carga. Ou melhor, calma aí. Tem um problema nisso que a gente não pode... A gente tem carga, só que essa carga é igualmente distribuída. Então tá vendo aqui, ó, eu estou representando a carga positiva e a carga negativa.
em igual quantidade, certo? Isso significa um sistema neutro. Ao aproximar o outro corpo extremamente carregado eletricamente desse pequeno corpinho aqui, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Esse corpo neutro ele vai ter uma redistribuição das suas cargas. As cargas negativas vão sofrer uma grande atração em relação àquele corpinho, enquanto as cargas positivas elas vão sofrer uma grande repulsão. E aí dentro do mesmo corpo a gente vai ter uma redistribuição de cargas. De um lado só as cargas positivas, do outro lado só as cargas negativas. Porém, ao afastar esse corpo, esse sistema acaba voltando ao normal. A não ser que durante o processo aqui eu ligue esse cara e aterre esse sistema. Aí as cargas positivas elas vão todas fugir pela Terra e vai sobrar nesse sistema só as cargas negativas, certo? Mas isso só acontece se a gente aterrar este sistema, ok? Isso daqui acontece muito em uma garrafa que a gente chama de garrafa de Leyden. A gente tem uma garrafa, tem um ideal de que existe uma garrafa que permite que a gente consiga analisar a quantidade de carga envolvida no sistema. Então a gente faz o seguinte, a gente tem uma garrafinha de vidro, nessa garrafinha de vidro fechadinha aqui, a gente coloca uma haste de cobre, vou tentar desenhar aqui uma hastezinha de cobre, e nesta haste a gente coloca uma lâmina aqui de papel, alumínio, por exemplo, ok? E aqui em cima a gente coloca uma esfera também, elétrica, metálica. O que acontece aqui, gente? Com esse sistema neste formato, quando aparece um sistema com carga elétrica, por exemplo, está próximo de carga positiva, o que vai acontecer? Ele vai puxar para cá, próximo dessa esfera, as cargas negativas e vai afastar, e vai repelir as cargas positivas. Então essas hastes de papéis aqui embaixo, ela vai ficar carregada positivamente e aí vai acabar afastando esse papel, certo? Ele vai acabar abrindo, tranquilo? Essa é a chamada garrafa de Leyden, que permite com que a gente verifique a relação dessas cargas nesse tipo de sistema, tá? Então, gente, essa é a nossa aula sobre eletrização, ou processos de eletrização, que são esses três. Eu vou deixar para você na descrição desse vídeo uma lista de exercícios com apenas 5 exercícios que falam sobre esses processos de eletrização, para você praticar. Na semana que vem, você vai ver que vai ter aqui um vídeo com a resolução desses exercícios, beleza? Curtiu a aula, galera? Inscreva-se aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever, é muito importante. Dá o like antes de acabar esse vídeo. Deixe os seus comentários, conversa comigo, ok? É muito legal aqui ficar gravando para a câmera, mas é muito mais legal poder conversar com você. Então se inscreva e converse com a gente, beleza? Pessoal, a gente também tem o nosso Facebook, tá? E a gente tem outros canais de comunicação que seria legal de você estar participando, tá? Como Instagram e outros canais. Então clica aí no canal, lá em cima, tá? Você vai ver que tem lá a faixa do nosso canal e no final da faixa tem lá os canais de comunicação com a gente, beleza? Espero que você tenha curtido essa aula, espero que essa aula tenha feito efeito e que você tenha aprendido muito com essa aula. E é isso aí, galera. Eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai. Vem com a gente vencer sucesso. Valeu!